Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Meu @ é Ricardo M. Domingues e o objetivo aqui hoje é mostrar que a jornada do cliente é muito mais do que a aquisição e a primeira compra dele. Aqui é @Guilherme_Lippert e a minha expectativa para esse episódio é conseguir controlar melhor a jornada de todos os meus clientes. Animal. Você sabe como garantir a segunda compra do seu cliente? No episódio de hoje, Guilherme e Ricardo abordam qual a jornada ideal do cliente e como guiá-lo da melhor forma para otimizar o LTV. Quer entender como controlar a jornada do seu cliente? Escute agora no Roy Hunters. Bom, primeira vez que a gente tem um episódio aqui apenas eu e o Ricardo. É a primeira vez, né, Ricardo? Hein? Primeira vez, né? Eu já fiz com o Denner, já fiz com o João, agora é eu e tu. Faltou aí o Denner dessa vez, ele estava aqui gravando, mas ele teve que ir para o nosso parceiro Aramis. Mas falando em parceiros, até pra gente começar, né, e daqui a pouco a gente entra na pauta de jornada, a gente tem sempre que lembrar dos nossos belíssimos patrocinadores, o pessoal da Minimal. Estão sempre aí com a gente, patrocinando nos vestindo bem. E, cara, eu não canso de me surpreender, velho, porque eu comprei um pack, eu falei isso uns 2 episódios atrás, acredito. Eu comprei um pack com 4 camisetas, 4, 5 camisetas. Eu tô usando há muito tempo e tá igualzinho, velho, tá como novo. E eu não tô falando isso porque os caras são patrocinadores e tal, tipo, porque... Talvez um pouquinho também, pode ser. Mas, tipo assim, porra, o negócio é muito bom e melhor do que apenas ser muito bom, não encolher, não desbotar e tudo mais e não amassar, a gente tem o cupom ROI20, ROI20, lá na minimalclub.com. Utilizem, tem assinatura, você pode comprar avulso, tem cueca, tem camiseta, tem bermuda, tem várias cores disponíveis, vermelho, preto, branco, cinza. Então, cara... azul também, mas azul, né, não faz muito sentido pra gente. Mas tá lá, Minimal Club, sempre com a gente, os caras são brabos. E a gente vai falar de jornada hoje. Jornada. E a primeira compra do Minimal, aproveite um cupom. Faça uma primeira compra. E aí você vai startar a sua jornada. Vai startar a tua jornada na Minimal. Exato. Com bastante upsell, se der tudo certo, eu acho que vai dar porque você vai gostar da camiseta. O bom ponto deles é que você não vai precisar comprar muitas e muitas camisetas. Você vai comprar um número certo de camisetas, tanto por isso eles têm assinatura, porque você não precisa de muito mais do que aquilo. É um business de LTV. Você vai ser cliente da Minimal na sua jornada por anos, se der tudo certo. Se tudo der certo, com certeza. E se eles vai fizerem... ser o nosso caso, né? Exato. E se eles fizerem calça ainda, porra, velho. Não lembro com quem que eu falei da Minimal lá, que eu falei, pô, tinha que ter calça, velho. Tipo, umas calças nessa mesma pegada, uma calça preta, minimalista, assim, que o cara vai poder usar pra caralho, sabe? Tipo, que também não desbota e tal e tudo mais. Pô, isso faz muita diferença. Tipo, calça pra mim é a parte do look que foda-se, tá ligado? Tipo, não faz muita diferença. Mas compõe bem. Provavelmente eles estão olhando pra isso, né? Tomara, Deus. Combina muito com o pool de ofertas que ele tem. É isso. Mas, Ricardo, olha só por que eu puxei essa pauta de jornada, tá? Primeiro, contigo faz total sentido, a gente já citou aqui algumas vezes a questão das jornadas, que vocês têm centenas, milhares de jornadas talvez, e ao mesmo tempo eu vejo que a gente sabe, tipo, todo mundo já ouviu falar de jornada, às vezes confunde com funil. É um conceito meio abstrato, né? Porra, CRM, intangível, né? Tem a ver com jornada, fazer múltiplos canais e pá, mas, tipo assim... Tu que é experiente nisso mesmo e sabe fazer no alto nível esse negócio, o que é a jornada do cliente e como que a gente consegue controlar isso? Perfeito. Eu gosto de pensar que existem 2 grandes jornadas. Talvez seja um bom frame para pensar sobre o tema. Então tem a jornada mais micro, que talvez a gente consiga ver como a automação ali... Tipo passo a passo mesmo. Tipo passo a passo de ativação. Cara, qual que é a jornada de ativação do usuário, né? Ativação é, o cara fez o cadastro, e aí que começa a confusão com o funil, né? Sim. Mas o cara fez preencheu o formulário, habilitou a conta, ativou, fez a primeira compra. Essa é a micro jornada, né? Mas essa é a primeira parte do tema. E acho que essa até existe uma clareza, porque é válido, tá? Essa relativização com o funil. Tá? Faz bastante sentido. Mas que isso seria tipo funil, não tipo funil, mas tipo assim, confunde com funil, só que tem que ser mais detalhado, né? É mais detalhado, e eu acho que você tá não só pensando ali na conversão,
mas você tem uma baita componente de pensar na experiência. Perfeito. Tá? Na experiência do cliente. Tem o exemplo da própria XP, né? Que tinha aquele processo de abertura de conta, que ele era muito mais demorado, robusto, tinha que enviar e tal. E depois virou o que já é hoje, que é muito mais facilitado. 4, 5 anos atrás. Exato. Fala-se muito, inclusive, que talvez esse seja um grande acerto da XP no momento em que ela virou a chave e começou a crescer bastante. Então, isso é um ótimo exemplo de jornada. Então, vamos pensar a jornada clássica, e aqui talvez já comece uma componente de jornada mais macro. A gente falou da jornada micro. A jornada macro é a soma das jornadas micros, tá? Mas vamos voltar aqui o exemplo. Uns 5 anos atrás, como que era a jornada clássica do investidor brasileiro para abrir uma conta de investimento? Caos. O cara tinha que preencher um documento físico, escanear, tirar foto, eventualmente mandar por um correio. Alguém fazia a checagem manual para ver o cadastro daquele cliente, se poderia aprovar aquele cadastro, volta pro cliente. Puta, um negócio super oneroso, né? Levava semanas, dias, o quê? 14 dias. Caralho. 14 dias. E uns 4, 5 anos atrás, a XP começou a ter essa revisão da jornada, que foi o momento em que a gente conseguiu reduzir isso via tech, via inteligência, via empatia com o cliente, de se colocar no lugar dele, de entender quais são os touch points. Conseguiu reduzir isso para menos de 10 minutos. Né? Sim. Então, qual que é o formulário? Porra, ótimo. Qual que é o processo? Nesse caso, passou até por regulação. Veja bem, né? Porra, aprovar uma conta, né? Tem um arcabouço jurídico pra você fazer isso. Complexo nesse então, sentido, né? O cara que tá olhando o jornal, ele tem que ser muito multidisciplinar, né? Bastante T-shaped pra conseguir conectar esses pontos, né? Sim. Então passa por olhar setor, passa por ter essa empatia com o cliente, passa por, cara, psicologia comportamental, passa por regulação, passa por tech, né? Quais são as restrições tech de fazer isso? Então, a jornada, eu acho que eu consigo ver como uma entidade que organiza a experiência do cliente num todo dentro de uma empresa, né? Aí, indo pra jornada macro que a gente tava falando, né? Acho que a melhor forma de pensar na jornada macro é qual que é o caminho crítico. Eu gosto do termo, né? Caminho crítico, ou o caminho mais virtuoso possível que um cliente pode percorrer na tua empresa. Tipo o caminho ideal, assim? Caminho ideal. Perfeito. Entendi. E a gente sabe que ele é ideal. As coisas não são lineares, né? O cliente não é linear. Ele vai e volta. E isso vale pra funil também, né? Non-linear marketing, né? Exatamente. Que é muito do que a gente fala lá, que o funil, ele é uma visão muito simplificada da coisa, porque as pessoas não dão os passinhos conforme a gente espera, né? Elas vão, voltam e tal, e é normal. Então você faz o anúncio lá no Google, né? E o cara entra, não compra, falou com um amigo. Eu sempre dou um exemplo muito ridículo, que é tipo assim, às vezes o cara tá no banheiro, mexendo no celular, tá ali fazendo suas necessidades, e aí ele viu o seu anúncio. Aí ele clicou, ele se interessou, mas o cara não fica no banheiro pra sempre, né? Ele não vai ficar, enquanto ele está no banheiro, até o resto do seu funil. Não, às vezes ele terminou, bloqueou o celular, botou no bolso. Desengajou. Já era. E não é falta de interesse, né? Não é falta de interesse. Não é falta de interesse. Seria, sei lá, bounce rate nesse caso. É o cara que não converteu, mas não é bem essa lógica. É uma visão muito simplista nesse caso, né? É o cara que, por algum motivo da jornada exclusiva dele, ele foi interrompido naquele momento. E pode ser N fatores. Nesse exemplo idiota, ele terminou a sua necessidade e foi embora. E aí ele tem que voltar por algum caminho, né? E você, enquanto cientista de marketing, né? Enquanto cara de growth, ou cara de revenue, de CRM, o que seja, você tem que antecipar esse cenário. Sim. Então é muito interessante também pensar em cenários, né? Quando você tá pensando na jornada, você tem que ver a empatia que a gente tá falando, né? E aí começa aqueles nódulos, né? Uma combinação infinita de caminhos possíveis que ele pode ir. Mas você deveria ter o caminho crítico que simplifique esses nódulos e você consegue ter uma visão, cara, pra onde eu deveria guiar, né? Dá pra dizer que esse caminho crítico que tu tá dizendo é como se fosse a jornada macro, que eu posso até ter a jornada micro crítica, certo? Que seria tipo a jornada de ativação, isso. Pô, como que eu faço pro cara um lead incomplete, né? Um cara que abandonou o cadastro, né? Você deveria ter uma jornada micro pra fazer o sujeito voltar e concluir o cadastro, né? Essa é a micro jornada. Perfeito. Mas como que pensando em LTV, que é uma coisa que a gente não falou ainda, mas é muito importante nessa história de jornada macro, como que eu consigo guiar o cliente da melhor forma possível com vistas a otimizar o LTV, né? Sim. Otimizar LTV, o que é? Otimizar a receita e recorrência de longo prazo. Perfeito. Então eu penso na jornada macro. Se eu for pensar no desenho, é como se fossem os meus quadradinhos ali principais que o cara vai passar. Tipo, vou descrever uma jornada macro aqui e me diz se eu tô macro o suficiente. Seria tipo, o cara vê meu anúncio, entra na minha página, se cadastra e ele vai, sei lá, receber uma reunião lá, vai receber um contato do SDR, vai marcar a reunião, vai ver a reunião e vai comprar. Isso seria macro ou isso ainda já tá no micro? Mas essa é só o começo. Essa pode ser a macro, tá? Pode ser a macro. A gente poderia ver ela como uma macro. Mas beleza, até aí é confuso. Mas em que momento que ela vira macro de fato é quando você começa a adicionar novos nódulos. Que nódulos são esses? A primeira compra, cara, é o começo. Perfeito. É só o começo. Você deveria contemplar eventualmente os próximos 10 anos dele junto contigo. Os próximos 20. Você deveria estar mirando isso.
E essa é a jornada macro, né? E aí fica filosófico, obviamente. Como que eu vou pensar o cenário, ou o caminho crítico, ou a jornada dela em 10 anos? Mas você não quer somar a variável tempo aqui. O que você quer somar é a variável de recorrência. Qual que é a próxima oferta? Como que eu fomento a segunda compra? A segunda compra é um negócio que fala-se pouco no marketing digital. Eu acho que a gente até teve essa conversa, né? A gente falou, acho que naquele de CRM aquela vez. É isso. Normalmente o foco, e acho que até de muita gente que tá assistindo, e até da indústria de growth aqui no Brasil, ela ainda tá muito restrita à aquisição, a parte de ativação, que normalmente é a primeira compra. Isso é tão verdade que super natural olhar o ROI da primeira compra e ver se justifica a iniciativa ou não. Clássico, né? Então, ROI direto. O ROI direto. Então, quando você tá lá com o Meta Ads, Facebook Ads aberto, ele tá te dando o ROI daquela compra. E aquilo ali enviesa eventualmente a tua decisão de longo prazo e até de jornada estratégica do cliente para aquela marca. Aquilo ali é muito míope no fim das contas. É míope e micro. Não tem visão LTV, não tem visão de jornada de longo prazo, não tem visão de recorrência e monetização de longo prazo, né? Perfeito. Então a jornada macro é quando você consegue sair daquele mundo de aquisição per se, né? Da primeira compra, de olhar o ROI ali daquele primeiro evento do sujeito, do cliente contigo, e começa a ter uma visão muito mais ampla, né? E aí é infinito. Vamos tentar tangibilizar o que eu tô falando, né? E aqui começa a ser infinito. Será que nesse momento que ele fez a primeira compra, como que eu crio o stickiness, né? A recorrência dele para fomentar a segunda compra? Cara, será que é via conteúdo? Será que é via um agrado? Será que é via um desconto para fomentar a segunda compra se ela não ocorre em X tempos? E aqui começam alguns nódulos na jornada macro, né? Pô, se o cara não comprou, não teve uma recorrência, uma segunda compra, e aí você tem que pensar no ciclo de vida, no setor que você tá, em até um mês, que deveria ser talvez um período... Sei lá, minha recorrência razoável. média. Ali, exato. Então, o exemplo da Minimal é ótimo, né? Pô, com certeza deve ter os top clients deles lá, que também é um conceito bacana e fala com a jornada, com o caminho crítico, né? Quem que são os 100 melhores clientes da Minimal? Perfeitamente você consegue ter uma noção de padrão de comportamento. E claro, vai ter clusters e quebras, né? Mas na média, né? Qual que é o principal comportamento que eu vejo? Pô, o sujeito compra uma primeira camisa. Ok. É um pack inicial ou uma primeira camisa. Puta, cara, na média, quanto tempo ele faz a segunda compra? O cara que gera recorrência normalmente faz a segunda compra em 2 meses. O cara passou 2 meses e 1 dia, não fez a segunda compra, você deveria contemplar isso na tua jornada. E pensar aonde que vazou, aonde que tá vazando, aonde que tá a oportunidade pra eu fazer esse sujeito voltar ao caminho crítico dele. Eu fico pensando que assim, puxando o exemplo da Minimal, né? No fim das contas, se eu tenho um produto até que é bom demais, como é o caso da Minimal, pelo menos na minha opinião, ou pelo menos, digamos, que seja a promessa do cara ser um produto muito bom, ele tem a recorrência de uso, mas ele não vai comprar tantas vezes, né? Ele tem que entender nessa jornada dele que é diferente de eu trabalhar com uma Renner, por exemplo, que o cara vai comprar talvez uma camisa a cada 2 meses, uma camiseta a cada 2 meses, do que na Minimal o cara vai comprar uma a cada, sei lá, 5 meses, né? Então ele tem que entender essa jornada. E eu fico pensando que quando a gente começa a quebrar essa crítica, jornada crítica, na jornada micro, vai ser importante, por exemplo, pensar no cara que comprou uma, o cara que comprou o pack, o cara que assinou e o cara que comprou 3 na primeira compra. Porque esses caras, eles partem da primeira compra, mas eles se ramificam em jornadas muito distintas. Perfeito. O cara que comprou um pack de 4 camisetas, esse cara vai levar 6 meses pra comprar de novo. Perfeito. Na média, sei lá. Agora o cara que comprou uma, talvez ele compre 4 vezes nos próximos 4 meses, porque ele, sei lá, tem um fluxo de caixa diferente, ele não tem tanto dinheiro, mas ele vai comprar várias até fechar o pack dele daqui 3, 6 meses. É isso. Entendeu? Perfeito. Mas vai comprar todos os meses. Esse cara eu preciso pensar olhando pra jornada dele, eu preciso pensar nesse cara de uma forma, porque eu vou ter um trabalho de CRM depois, um trabalho de contato, remarketing, retargeting, e-mail marketing, né? Sales. CRM e sales são irmãos, cara. Exato, mas eu vou ter pra esse cara de uma compra no mês uma coisa totalmente diferente do cara que comprou um pack. Perfeito. O cara que comprou um pack, eu vou ligar pra ele e falar, seu pack chegou bem, tá top, e ele já comprou um pack, já é uma primeira compra mais alta, eu sei que esse cara tende a possivelmente ter um LT e um LTV maior, então já vale a pena ligar. Diferentemente do cara que, sei lá, comprou uma, esse cara não vale a pena, não precisa ser tão high touch ainda, eu vou mandar no WhatsApp automatizado aqui com uma ferramenta. Perfeito. É pra isso que a gente faz esse controle de jornada, né? Pra saber como que depois eu vou me relacionar com esse cara pra buscar o aumento de LTV. No longo prazo. Longo prazo. Então não existe só um caminho crítico, e esse ponto que você falou é ótimo, né? Existem alguns caminhos críticos. Cada tipo de cliente ou cada cluster deveria ter um caminho crítico. Agora, você não tem a capacidade humana, né? Nenhuma empresa tem, de contemplar todos os caminhos possíveis de todos os tipos de cliente. E aí entra a inteligência de simplificar, fazer as simplificações corretas,
pensar em Pareto, né? Que é algo também, porra, super fundamental aqui, né? Os 20% das jornadas que me geram 80% dos resultados, perfeito. Tipo isso, Os né? 20% de clientes. Ok, né? perfeito. 20% de clientes. E contemplar nesse teu exercício teórico de caminho crítico, como que eu deveria atuar. Então é perfeito esse teu caso. É difícil imaginar, e isso acontece pra caramba, né? Fazer algum sentido um cliente que comprou um pack de 8 camisas na Minimal, na semana seguinte, começar a receber e-mails diários de upsell de mais camisa. Essa seria uma atuação, acontece muito no varejo, né? Não na Minimal. Mas, cara, é clássico. E a gente começa agora a falar de segmentação, né? Então, a segmentação do caminho crítico da jornada do cliente. Sim. Mas é clássico isso, sei lá, uma Netshoes. O sujeito acabou de comprar 2 tênis de corrida. Porra, vem lá o cara de vendas lá da categoria de corrida, quer fazer uma oferta de um outro tênis. Cara, você tem que negativar esse cara, né? Sim. Você tem que negativar esse cara, assim. E normalmente, como as jornadas são muito massificadas, isso não é o que acontece, né? Sim. Ele vai acabar recebendo oferta. De mais tênis. Porque ele acabou... De mais tênis, mas ele acabou de comprar 2. E aí, eventualmente, gerou uma flag ali de, puta, esse cara tem interesse em tênis. Agora a gente tá entrando no micro pra passar a ideia de que isso daqui, esse comportamento potencial aqui do Netshoes, ela deveria detrair o relacionamento, a percepção de valor da marca com o cliente. Parece que os caras, quando acontece grande esse tipo vendedor. de erro, pode ser também, né, essa sensação de que o cara tá querendo me empurrar mais coisas. Exato. Mas eu não sei se isso seria, se o usuário médio pensaria assim, ou se eu penso assim porque eu sei como é feito. Mas, tipo assim, às vezes o cara pensa, caralho, que gente burra, sabe? Tipo, eu já comprei o tênis, por que ele tá me mostrando esse mesmo tênis que eu acabei de comprar de novo? Porque é difícil. Né? A gente sabe por quê. Tu diz de tirar o cara, né, dessa lista. Não, com certeza. Quantos exemplos como esse não existem? Não, né? Quantas demais. restrições? É, né? porque tu até faz essas configurações e às vezes não funciona tecnicamente. Exato. Obviamente passa, E sempre né? aparece casos novos, né? Não, totalmente. Fora que cada vez mais a gente... E aí tem outra pauta que a gente até tem que falar aqui na minha visão quando tiver todo mundo, que é o negócio de first party data, esse tipo de coisa, que isso também dificulta a nossa vida, né? Pra caramba. Mas anyway, pensando no cenário ideal, o que eu tenho que fazer é ter esses desenhos dessas jornadas e... Quando a gente fala desenho, é desenho mesmo, Talvez né? um Miro, cara. No caso de vocês é Miro, né? É Miro que depois vira fluxo de Salesforce, basicamente, né? Basicamente. Perfeito. Então, é literalmente desenhar essas jornadas e começar com os dados, com seus dados, e entender quais são as jornadas principais que ocorrem e o que te gera melhor LTV e o que te traz os melhores clientes e quais dessas jornadas tu vai fomentar mais. Exato. Eu acho que esse é tipo o primeiro passo do cara, certo? Perfeito. E depois, eu tenho digamos que eu tenho as jornadas, eu já saquei aqui mais ou menos quais são as minhas principais jornadas. Eu vou começar a entrar dentro desse micro e começar a criar mais jornadas que complementam ela. Porque eu fico pensando assim, a primeira coisa que a gente conversou uma vez foi que vocês têm, sei lá, vamos pegar uma das empresas lá, uma das marcas, melhor dizendo, vocês têm quantas jornadas pra XP, por exemplo? Mais de 100. Mais de 100 jornadas pra Exato. XP. Como jornadas assim? micro. Jornadas Aí micro. que tá, esse aí é começa. o ponto, né? É que na verdade você a tem pergunta uma deveria jornada crítica, ou algumas poucas jornadas críticas, e dentro... a gente poderia pensar essa jornada macro, desculpa, como um grande Miro. Perfeito. Que a gente tá pensando a jornada clássica do cliente XP. Claro, né? claro, Da abertura de conta, ao primeiro depósito, ao crescimento da sua conta e tal. Tipo, digamos, resumidamente seria isso. Exato. O que são essas 100 jornadas? Aí, perfeito. Qual que é o nosso trabalho, né? Beleza, eu tenho agora essa jornada macro, eu tenho uma expectativa de onde eu quero guiar o meu cliente. A gente tem que pensar em guiar o cliente. Estou pegando ele pela mão e tô guiando ele para o que eu acho que é o melhor caminho para aquele tipo de cliente. Uhum. Uma vez tendo isso, o trabalho passa a ser como que eu micro-otimizo cada uma dessas etapas. E aí, quando você faz a pergunta, você tem 150 jornadas? Na verdade, a pergunta certa é, eu tenho 150 automações, que são as micro-jornadas, tá? Quando o Gui tá falando aqui, 150 jornadas, não. São automações de marketing. É uma jornada com 150 automações. É uma forma de ver isso. Ou uma jornada macro com 150 jornadas micros, mas... Perfeito. Pensando ainda nessa ideia desse macro Miro, né? Um Miro gigante, né? Que é um fluxograma com várias etapas. E pra quem talvez... O Miro é um fluxograma. Exatamente. Pra quem não sabe, Miro é uma plataforma... Sabe qual era o nome antigo do Miro? Parênteses aqui. Sabe qual era o nome antigo do Miro? Era muito melhor. Era Real Time Board. É isso, ele é um board em tempo real que você pode fazer o que você quiser. Daí lá a gente literalmente desenha essas jornadas, né? E aí o trabalho é, como que eu automatizo para tentar fazer o cliente seguir aquele caminho crítico
cada um desses blocos da jornada macro. Então, vamos pensar, por exemplo, que o Miro, o fluxograma da jornada macro tem 7 blocos. Vamos simplificar bastante. É o cara fazer o cadastro, é o cara completar a TED, é o cara fazer uma TED, lá no nosso caso, é o cara fazer a primeira reserva de emergência dele de investimento e depois ele comprar a primeira ação. Perfeito. E depois manter ele reinvestindo o dividendo que ele ganha das ações. Vamos supor que essa é a jornada macro. Cada um desses grandes eventos, eu deveria ter diversas automações para tentar guiar o cliente nessa direção. Tentar, tipo, meio que puxar ele de volta, né? Puxar ele pro caminho crítico dele. Vamos dar um exemplo, então. Tipo, eu tenho que fazer... O cara veio do meu marketing, ele virou um lead, ele tem que fazer abertura da conta, primeiro TED para os demais pontos. Agora, quantas automações eu tenho para fomentar a primeira TED? Exatamente. Porque ele pode seguir vários caminhos ali no meio do caminho, né? O cara no pode... meio da jornada dele. Alguns desses clientes, talvez um baixo percentual ou algum percentual, o cara vai, passar reto. Vai fazer a conta tal, daí vai ficar ali naquele... A inércia clássica de fazer a primeira TED. Porque, cara, no final do dia, você pensa que, no nosso caso, é até um ótimo exemplo. O cara que vai investir 10 mil é como se fosse uma compra de 10 mil para ele. Sim. Ele está fazendo uma TED de 10 mil. Eu abdicar de 10 mil reais agora pra pegar alguma coisa no futuro, né? Não tem o retorno, não tem um produto que tá vindo, né? Não, então, quais são os elementos que você tem que trabalhar pra fazer superar essa objeção dele e tirar a pessoa da inércia? É um bom ponto de ver isso também, né? Sim. Então, tirar o sujeito da inércia. Não, total. E porque, de novo, o cara pode ter aberto a conta dele, que é um processo extremamente fácil, mas, sei lá, não ter parado pra fazer o TED naquele momento por N razões, inclusive a do banheiro que a gente deu o caso aqui, né? Não é que ele não vai fazer. Perfeito. É só que o timing daquele exato momento que ele terminou de abrir a conta dele não era o ideal. Então, eu vou ter, nesse caso, mais 5, 6, 7, 10, 30 formas de trazer o cara de novo pra essa jornada do meio aqui, pra ele não ficar viajando lá, sei lá, no meu remarketing aleatório aqui, não. Eu vou ter tentar várias organizar, coisas, né? Orquestrar. Exatamente. Vamos pensar em orquestrar. Puta, é muito legal. Só que assim, eu acredito que a gente tá dando um exemplo aqui, só pra gente evoluir. A gente mais ou menos tá se encaminhando pro final aqui, porque a ideia é essa, né? A ideia é eu ter uma grande jornada e eu entender esse caminho médio. Caminho médio do cliente é a mesma coisa que jornada crítica aí, né? Vamos dizer assim. Pode ser. Ótimo sinônimo. E aí, dentre cada uma dessas etapas, eu vou ter várias estratégias de CRM, de marketing, de vendas, de SDR, eventualmente. De vários aspectos, seja high, low, mid, touch, de tech, de várias formas, a depender do business model, do tipo de negócio do cara, pra, de novo, orquestrar esse cliente de volta pra esse caminho crítico, esse caminho ideal, né? Perfeito. Porém, qual que é o ponto que eu queria ouvir de ti, assim, ver se tu tem essa experiência? Hoje a gente tem a XP aqui como um grande exemplo, né? E vocês têm muito a tecnologia, vocês têm muitos dados dos clientes. Como que eu posso traduzir isso para o varejo? O varejo online? O varejo tipo a Labs lá, que tem 200 lojas e milhões de clientes. Não tanto quanto a XP, obviamente, mas milhões de clientes. Como que a gente consegue fazer isso? A ideia é a mesma, né? Só que ele vai ter a dificuldade na prática, na minha visão, de... Como traduzir? Até não traduzir, mas quais ferramentas ele vai usar, né? Perfeito. Por exemplo, se eu tenho lá uma jornadinha da Labs, vamos pensar, Labs é uma empresa... Vamos pensar numa empresa mais fictícia aqui, então, pra facilitar. Uma empresa, uma loja que vende celular. Fechou. A jornada normal desse cara, a primeira jornada que esse cara tem é o cara vê a loja, ele entra na loja, ele escolhe o celular, ele compra, teoricamente acabou, né? Se for o mínimo necessário. Agora tu vai ter outras jornadas que tu vai poder criar. E aí entra uma pergunta também. Eu tenho várias jornadas, né? Eu posso ter jornadas maiores nesse caso, né? Então, vai ter. Beleza. E essa é bem importante, cara. Teórico. É impossível achar que a gente vai antecipar, de novo, né? A jornada perfeita de todos os sujeitos e ela sempre linear. Porque, por exemplo, vai ser, o cara pode não comprar o celular na primeira, o cara pode comprar só o cabo, só o carregador do celular. Sim. Então, ela é teórica, cara. E ele pode chegar também nessa loja de várias formas, né? Ele pode ter chegado por causa do WhatsApp. Ou porque ele tá passando no shopping aquele dia. Exatamente. Então não é um elemento ou uma instituição que você tem que se apegar e seguir super à risca. Sim. É quase como aquela máxima do o planejamento, ele é bom até você tomar um soco na cara. Sim. O plano é bom até o contato com... acho que é do Mike Tyson. Até o contato com o inimigo, é um bagulho assim, né? Uma coisa assim. Tipo é quase a mesma coisa, tá? Então é um planejamento. É uma boa forma de ver aqui, pensando agora. Perfeito. É um planejamento do que deveria ser. Legal. Não vai ser. Legal. Você saiba, tenha paz de espírito que não vai ocorrer de forma linear. E eu acho vai ter desvio, mas você tem uma cabeça organizada e você consegue ter uma visão clara pra você e pro seu time
da onde você quer guiar o cliente. E esse é o benefício. Perfeito. E tem ferramentas, assim, que tu acredita que são ferramentas essenciais pro cara conseguir ter um controle melhor dessa jornada? E aí, de novo, te trazendo o case lá, um caso específico da V4, né? A gente tava vendo que uma das nossas estratégias, que é onde a gente tá investindo mais, ela não estava indo tão bem quanto a gente gostaria. Tá. Né? Então, tipo, a gente cresceu muito a nossa mídia, que é um dos problemas da escala, é a perda de eficiência normalmente, né? Uhum. Então... CPA explodiu. Exatamente, CPA explodiu e tal. Teve momentos que o nosso CPA tava, tipo, sei lá, 6 vezes acima do nosso máximo, basicamente. Em alguns momentos de pico, assim. Só que existem muitos outros fatores que também estavam sendo afetados ali, e alguns até positivos, outros negativos. Então era muito pouco claro o problema ali. E eu acredito que isso tem bastante a ver com esse falta de controle dessa jornada, sabe? Porque, eventualmente, nesse caso, né, pra dar um exemplo mais claro, era o inbound. Então, geração de lead Facebook e Google, que quando a gente filtrava os nossos leads, oportunidades, vendas, receita, ROI, LTV sobre CAC, só disso, só do que veio de inbound e fechou como inbound, isso tava dando errado. Não errado, mas não tava dando ROI, por exemplo, né, no primeiro momento. Ele dava ROI na LTV lá, a longo prazo, mas a gente precisa ser um pouco mais sustentável nesse nosso caso, né? A gente não tá sentado na grana e podendo queimar tudo pra crescer. A gente tem que ter a sustentabilidade no primeiro momento. Então, só que ao mesmo tempo, isso tava ruim e o nosso orgânico regaçando de crescer, sabe? E teoricamente orgânico é de graça, né? Mas o quanto disso tem uma correlação, afeta, como que eu consigo entender essa jornada e como que eu consigo, com isso, então, otimizá-la, sabe? Essa é a grande dúvida lá, por exemplo. Acho que tem algumas formas de responder essa pergunta que ela é mais fundamentalmente de aquisição / o growth clássico do que de jornada, tá? Mas a gente ainda assim consegue aplicar o frame de jornada nela. E como que eu aplicaria? Eu aplicaria a jornada como instrumento de tentar entender melhor qual que é o ICP, né? Qual que é o meu cliente, qual que é o bucket, o cluster de cliente que eu deveria estar eventualmente otimizando. Então, tendo uma jornada mais clara, cara, te ajuda até em alimentar a mídia. Será que eu preciso desse cliente? Agora eu tenho a visão do todo, da experiência toda dele aqui, potencial dentro aqui da V4. Sim. Cara, tem esse cliente aqui que a gente sabe que vai vir pra uma jornada, puta, eventualmente, e aí a gente já tá conectando com a LTV, não se justifica. Vamos melhorar aqui a mídia, né? Ou então, cara, o próprio sinal do CAC, que tá alto, deveria ser um elemento que te ajuda a repensar a jornada. Cara, a gente precisa pensar melhor em monetização, pensar melhor em cross-sell, pensar melhor o nosso preço, pensar melhor o nosso modelo de negócio. Perfeito. Então as coisas estão muito associadas, tá? A jornada te ajuda a dar clareza até onde consegue ir o teu relacionamento com o cliente. E até onde você consegue pensar em LTV e até onde você deveria repensar a tua oferta. Então pensa que, porra, tem um mega componente de oferta aqui. Totalmente. Mega componente de oferta. Totalmente. Legal. Acredito que pra gente poder finalizar aqui, então, assim, e deixar mais objetivo, assim, o que eu gosto sempre desses episódios mais técnicos é que a gente consiga entregar de alguma forma um framework pro cara. Como que a gente poderia fechar isso na mente dele? Eu acredito que... E aí tu me complementa, né? Eu acredito que é desenhar essa jornada crítica ideal, macro. Papel de pão. Papel de pão, vai no quadro branco e pega 3 horas com o teu time e reflita a respeito. O caminho ideal desse cara, todas as possibilidades, e aí faz sentido ele já pensar em todas as possibilidades de entrada, possibilidades de saída, esse tipo de coisa também, pra começar a entrar nesse micro. No micro. Exatamente. Sempre do macro pro micro. E aí, quando você tem essas jornadas, ou pelo menos a jornada crítica e ideal, a partir daí você vai começar a pensar em estratégias pra orquestrar o cara de volta pra dentro dessa jornada. Perfeito. E aí, as coisas que você vai poder considerar pra fazer essas automações e esse orquestramento vão ser coisas como CRM, né, que é de fato eu ter ali uma inteligência desse cliente e poder fazer ali um e-mail marketing associado a essa jornada e assertivo, um SMS, um WhatsApp ou algo assim. Ligar mídia. Ou um call de um SDR. Exato, mas aí eu tô dando as opções, né? Então a gente tem essa do CRM, o cardápio de opções que ele vai poder de encaixar essas automações. Então tu tem o CRM com coisas mais automáticas e coisas como um SDR ou um vendedor fazendo ali uma ligação. Depois tu vai ter coisas como retargeting, né? Que eu vou poder associar mídia nessas etapas da jornada pra trazer o cara de volta pra esse processo. Perfeito. E o que mais que ele poderia fazer além disso? Dados, muito importante. Uma boa forma de acho que amarrar tudo que a gente falou é pensar em eventos. Eu gosto de pensar em eventos, né? Os clientes têm que cumprir determinados eventos macros. De novo, eles não vão ser lineares, né?
Eventualmente ele vai fazer um antes fazer meio que a lei dos grandes números nesse exato, caso aí né? também. Quais são os eventos que eu quero otimizar aqui? Cara, a maioria das empresas não pensam na segunda venda, pensam na primeira venda. A segunda venda, ele é um evento super importante no ciclo. Super importante. Então, pensar em dados, tá? Perfeito. E aí, cara, tem diferentes níveis de sofisticação, diferentes níveis de tamanho de empresa aqui nos escutando, e esse problema pode ser atacado de diversas formas. Sim. O GA pode ajudar, no caso de até de um infoprodutor, de uma empresa PME, de uma empresa pequena, até, cara, ter um lake com Power BI parrudo, tirando o pulso do cliente e, cara, você acompanhando em real time. Então, cara, dados é muito importante nessa discussão, porque isso vai realimentar e te fazer ter o diagnóstico de qual que é o caminho crítico aqui, de novo, né? Outro, acho que, elemento primordial aqui, cara, que não é uma ferramenta, mas que é pressuposto, tem que acontecer para você fazer bem esse exercício, é quebrar os teus clusters de cliente. Perfeito. É entender quais são os teus grandes grupos. Categorização, né? Categorização, cara. Quais são os teus grandes grupos? Eventualmente, os grupos são setoriais, né? Puta, eu tenho os clientes de varejo, eu tenho os clientes de e-commerce, eu tenho os clientes de instituições financeiras. B2B. Essa é uma clusterização. Cara, isso ajuda a organizar a discussão. Eventualmente, o teu cluster é por receita no tempo, receita acumulada. Porra, eu tenho aqui meus top 100 clientes, eles respondem a 80% do meu faturamento. Cara, eu vou olhar esse grupo dos meus clientes VIPs, e aí é legal dar nome pras coisas, que ajuda também na discussão. Então, porra, grupo dos clientes VIPs são esses 100, e o resto é o que a gente chama de cauda longa, né? Cara, esse resto deveria ter uma outra atuação, e isso deveria alimentar a visão de jornada. Então, Perfeito. Indo pro lado prático, cara, quebrar quais são os clusters, ir pro quadro, abrir o papel, ou o Miro, e desenhar isso. Depois, cara, como que eu quero mensurar isso? GA, Power BI. E aí começa a dar o primeiro passo, ir pra prática e fazer o que eu gosto de chamar de esfregar as jornadas. Tem que esfregar. Esfregar as jornadas. É você começar a operar. Você opera, faz um ajuste, experimentação. Faz um ajuste, muda aqui, deixa eu observar. Deixa eu entender aqui por 2 semanas o que tá acontecendo, por um mês. Aí depende do teu ciclo. Porra, entendi. Com certeza vai ter aprendizado ali, pro bem ou pro mal. Você vai errar pra caralho fazendo esse exercício. Mas é aqui que a cada erro que você vai otimizar e achar o caminho mais virtuoso. Aquele acerto específico que você precisava. Que às vezes é o loop que vai somar uma exponencialidade. Muito foda. O takeaway mais importante, antes da gente terminar, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes já tem uma jornada pronta. Só que a jornada, ela tá limitada, eventualmente, à parte de aquisição. Na maioria dos casos. Então, é a abertura de conta, tá? Que a gente falou lá da primeira TED ou da primeira compra. E acaba aí, né? E acaba aí, que é o exemplo lá do Facebook Ads. O cara olhar o ROI ali no Facebook Ads, cara, é uma visão muito míope, importantíssima, mas ainda muito míope, pensando na sustentabilidade do negócio. O que tá potencialmente faltando para muitos dos nossos ouvintes é pensar a partir dessa primeira compra. E aí entra CX, né? A jornada é um elemento fundamental do CX. Entra a recorrência, entra tudo que a gente falou aqui. Perfeito. Acredito que tá claro. Aí, baita insight. O título do episódio. Growth é mais do que aquisição, tá divergindo muito? Growth é mais do que aquisição. É porque aquisição não é um termo super difundido, né? Aquisição? É, tipo assim, no PME, assim. No PME, acho que não. E growth já é mais fácil, né? Mas growth a gente nem falou, nem foi no ângulo de growth. Esse tipo de coisa. Qual a jornada ideal do seu cliente? Ou a jornada ideal do seu cliente? Queria adicionar elemento de LTV no nome, cara. Ou até receita. Uma jornada que gera o maior LTV, sei lá. Maximizando o seu LTV através de jornadas. Maximizar o seu LTV através da jornada. A segunda compra é a mais importante. Tem a ver com o que a gente falou de jornada. Tá, pensem aí se tem um nome melhor, pessoas que estão editando, mas se não é esse último aí. Boa. A segunda compra é a mais importante. Xablau. Fechado. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.